Já estamos ao vivo no YouTube. Estamos começando a Marte Virtual, sala Allan Kardec. Hoje nós temos a psicóloga Rosana de Rosa, nós já conhecemos, todos vocês já conhecem, que vai nos trazer mais uma noite de ensinamentos que a sua cultura, a sua inteligência nos transmite. Rosana, com você, os microfones da Márcia. Maravilha, obrigada. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Muito bom fazer parte aqui da MAS. É uma alegria muito grande para mim. Eu gosto muito desse tema do lidando com a impotência, porque muitas vezes nós nos deparamos com situações que a gente precisa justamente dessa habilidade para a gente poder seguir em frente. Então, hoje, quando a gente fala de impotência, a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala das fragilidades do ser. E que muitas vezes a forma como a gente é educado a pensar, aonde a gente é redirecionado, conduzido em nossas crenças, é muitas vezes inibindo as nossas vulnerabilidades por acharmos culturalmente que elas nos tornam fracos. E aqui eu quero falar em nome da vulnerabilidade, justamente trazendo essa experiência humana, não como algo fraco, mas sim como algo que a gente experimenta no decorrer da experiência humana. Então, várias coisas que a gente não escolhe, por exemplo, certos acidentes. Agora, por exemplo, a gente está vendo lá nas ilhas, né, de Maui, um incêndio incrível, onde muitas casas estão, né, pegando fogo, está criando uma certa dor para muita gente que reside lá, né? Isso é uma coisa que nós estamos impotentes de poder resolver, de poder fazer nada, a não ser orar, emitir vibrações, ajudar enviando alguma coisa, mas sempre a gente percebendo que sempre a vida vai nos trazer coisas as quais a gente vai se ver diante de certas situações vulneráveis para que a gente possa experimentar essa vulnerabilidade. Então, eu queria trazer um primeiro aspecto, porque hoje eu queria fazer uma coisa diferente com vocês. Eu vou trazer um monte de perguntas. Então, a nossa live vão ser muitas perguntas, e a gente vai destrinchando dentro disso, né? Então, o primeiro aspecto que eu acho que a gente pode olhar, eu coloquei até aí no chat, é a questão da expectativa versus a realidade. Porque, muitas vezes, as coisas que acontecem elas estão erradas quando não são como a gente quer, ou tudo está correto e você ainda não consegue perceber o benefício delas? Isso é uma pergunta importante na nossa vida, né? Será que quando a coisa acontece que não é o que a gente gostaria, aquela pessoa falece, eu não gostaria que o ente querido partisse, ou acontece um divórcio, ou acontece um efeito natural da natureza, ou acontece... E eu acho que o que eu não gosto está errado, não deveria ter acontecido, ou, na verdade, está tudo certo, né? As manifestações de experiências, os desafios que vão acontecendo, eles são pertinentes, mas eu não consigo ver, porque eu não sinto benefício claro para mim, em função da situação que eu me encontro. Então, acho muito importante a gente meditar sobre nossas expectativas e sobre a realidade, e perceber se muito dos sofrimentos que a gente possa viver não estão ligados às nossas expectativas. Porque, muitas vezes, as expectativas, elas nos cegam em relação à realidade. E a gente, na expectativa, tem dificuldade de incluir, validar a realidade como processo de experiência da vida, e ficamos naquele não deveria, não poderia, e não saímos disso, não aceito, na revolta, e a gente, às vezes, não consegue aproveitar do que aquilo que aconteceu, que nós não gostaríamos, mas, na verdade, faz parte do contexto da vida, da realidade, né?
Então, isso é um dos pontos que são muito importantes. Se vocês tiverem vontade de dizer qualquer coisa, vão escrevendo no chat e eu vou trocando com vocês, né? Outro ponto que eu acho assim, muito importante também sobre isso é essa questão prisão versus liberdade. Então, você desenvolveu a liberdade de observar o que acontece à sua volta, ou você está aprisionado nos seus limites? Porque muitas vezes a gente, na verdade, não consegue lidar com o que está à nossa volta porque a gente está aprisionado nos limites que nós vivemos, talvez porque absorvemos culturalmente, absorvemos na religiosidade, ou né, a própria história familiar, mas esses limites, muitas vezes, eles nos tiram a liberdade de transitar em certas circunstâncias que a vida nos apresenta, porque a gente está aprisionado no limite. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente observar. Você está aprisionado nos seus limites quando você se vê diante de uma situação, ou você se sente na liberdade, até, por exemplo, de transitar com uma coisa que você nunca viu, nunca conheceu, uma dificuldade que apareceu para você e essa é a primeira vez. Como, por exemplo, sei lá, uma virose, se você nunca pegou, nós estávamos falando um pouco sobre isso antes, né? Ou você enfrentar uma situação no trabalho que você nunca passou. Ela é novidade para você, você talvez não conheceu ninguém à sua volta que passou por aquilo, né? Mas eu posso achar como eu posso fazer, como eu posso passar por isso e ficar aprisionado nesse lugar de não aceitação, ou eu posso olhar e ter a liberdade de falar, bom, talvez esse é o que eu preciso experimentar agora. Então, vamos lá. Quais serão as soluções? Como é que eu vou usar minha criatividade? A quem eu vou recorrer? O que eu posso usar como ferramenta? Né? E ter a liberdade de me permitir navegar naquela nova circunstância. Ou eu vou ficar reclamando, amaldiçoando, achando que está tudo errado, resistindo, negativando, né? Que são os limites da minha aceitação. Né? Como minha expectativa ainda é alta, lembra? A gente começou com ela. Eu acho que eu não mereço certas coisas. Então, quando elas acontecem, eu estou aprisionado nesse limite que eu dei de merecimento. Né? E esse limite não me permite viver, navegar nessa nova circunstância aqui, como todo mundo viveu na pandemia. Nova circunstância. Nessa encarnação aqui, ninguém havia vivido esse tipo de ativação. Alguns pipocaram, surtaram, desencarnaram, se suicidaram, né? E outros foram lidando, peraí, um dia atrás do outro, hoje é máscara, amanhã desinfeta, depois isso, chega a vacina, um toma, não toma, o que você vai escolher? E a gente foi navegando numa realidade, né? Volta para casa, trabalha junto, cuida da família, muda o layout aqui, não é mais escritório, não viajo mais, e houve uma liberdade que alguns se promoveram e outros ficaram aprisionados no isso é um absurdo, isso não poderia ter acontecido, e ficaram negando, porque a expectativa não abarca aquele tipo de situação. Então, eu acho que a gente precisa nos tornarmos livres para poder viver qualquer coisa. É terrível, fantástica, mas o aprisionamento não vem só para aquilo que a gente julga que não é bom, também vem para o fantástico, porque você fala, ai meu Deus, isso é muito fantástico, isso deve ser um sonho, isso não está acontecendo comigo. Você também se aprisiona naquilo que é maravilhoso, e fala, acho que eu não mereço tudo isso. Não, ele é muito para mim, isso é muito para mim, esse emprego é muito para mim, esse dinheiro é muito para mim, e a gente põe o pé para trás e fala, não, 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 é melhor não aceitar. E você também se aprisiona nas pequenas expectativas que você faz da sua própria pessoa, impedindo que, de repente, você voe, literalmente, né, para uma outra realidade. E isso também precisa de sofrer um ajuste, né? Um terceiro ponto que eu gosto muito de pensar é se a gente entende ou se a gente é exigente. Porque a pergunta seria, você se vê exigente, querendo que as coisas saiam como você quer, ou confiante diante dos desafios que você é convidado? Qual das duas coisas você se vê, né? Qual? Porque muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo.
O ente querido viveu com você aqui um período, uma pessoa que você ama, sua mãe, seu pai, seu filho, né? Ou seu emprego, ou seu casamento. A gente pode aplicar isso em qualquer coisa. Você viveu 20 anos com aquela pessoa, você viveu 10 anos naquele emprego, e, de repente, aquilo interrompe. O ente querido vai para a vida espiritual, aquela empresa fecha lá e não tem mais, aquele casamento se encerra por algum motivo. E se você entende, faz parte de você essa liberdade, eu vou juntar tudo. Se você vive uma realidade, se você tem liberdade, você vai aplicar isso e falar, ok, eu entendo, faz parte. As coisas são transitórias. Então, talvez esse emprego aconteceu. Opa, peraí, a vida na matéria é transitória. Então, opa, fechou o ciclo dessa pessoa. Tem direito de chorar, de sentir saudade, mas fechou o ciclo, eu entendo a realidade, eu entendo. Ou então, puxa, esse casamento, a gente estava indo aqui de uma forma, mas o outro está exercendo a liberdade dele de buscar um outro caminho, que de repente não é mais comigo. Eu até gostaria que fosse, mas não é mais comigo. Então, eu entendo o direito do outro de fazer essa mudança. Ou a gente se comporta como exigente. Eu não aceito que fulano morreu. Não aceito. Isso é absurdo. A sua aceitação não muda em nada, porque ele já morreu. Nada vai mudar isso. Né? Você já perdeu o emprego, você já acabou o casamento, né? Não vai mudar. Mas eu continuo exigente, dizendo, não, eu vou fazer greve, agora eu vou ficar... eu não vou ser feliz, eu não vou levantar da cama. Por quê? Porque eu sou exigente. Eu posso olhar para 10 anos de casamento, ou 10 anos que eu vivo com a pessoa, 10 anos de emprego, e falar, que maravilha, tudo que eu pude viver. Que experiência fantástica que eu tive com aquela pessoa. Ela foi maravilhosa, aquela mãe, aquele pai, aquele companheiro. Nossa, foram anos que eu cresci muito. Ele trouxe muita coisa para mim, ou ela. Ou eu posso olhar para aquele emprego, aquela pessoa, num estado de exigência, eu quero mais. Isso não foi suficiente. Então, eu posso escolher olhar com gratidão a tudo que a vida me entrega, ou olhar com exigência e falar, não aceito, eu quero mais, tem que ser do meu jeito, não pode ser desse jeito, e ser aquela pessoa que fica navegando naquela revolta. A revolta por quê? Porque eu perdi, eu não tenho liberdade, né? Eu perdi o senso de realidade, não tenho liberdade para viver o que a vida traz e sou exigente. Então, eu exijo, não entendo que o processo da vida em alguns momentos você ter, em alguns momentos você soltar. A gente chama a palavra desapego, né? A gente diz, a gente tem que desapegar. Sim, desapegar daquela matéria, desapegar daquele bem, desapegar daquele emprego, daquela casa, daquele relacionamento, desapegar, porque no final nós precisamos aprender a viver bem com a gente e, às vezes, para nos conhecermos, realizarmos várias experiências, nós vamos ter que aprender a ter e a não ter. É um exercício, né? Das duas formas. Então, a exigência ela precisa ser revista e a gente precisa começar a entrar no estado de entendimento. Eu gosto de fazer uma diferença entre entender e aceitar. Eu vou contar aqui para vocês, talvez para vocês a palavra significa a mesma coisa, mas para mim e para Djalma, que gostamos muito da neurolinguística, eu entendo que existe um desgaste na palavra aceitação. E a palavra aceitação, ela vem carregada com eu aceito, o que eu vou fazer? É isso aí, eu tenho que aceitar. Então, esse aceito não é entendo. Esse aceito tenho que descer, mesmo eu não estou gostando, mesmo que eu não entendo nada, eu não tenho nada que eu possa fazer. Isso não é entender. Então, eu deixei o aceitar e fiquei comigo com entender. Eu preciso entender o que se passa comigo, o que se passa com o outro, o que se passa aqui. Eu preciso entender o movimento da vida, porque quando eu entendo, eu consigo me encaixar nele. Quando eu só aceito dentro dessa visão de eu não tenho nada que eu possa fazer, eu não me encaixo nele, ele fica ali pendurado junto comigo. Então, eu trago isso só para o caso de vocês entenderem o aceito dessa forma que eu falei primeiro. Se não, se vocês entenderem da mesma forma, está tudo certo, né? Então, eu acho muito importante a gente trabalhar isso. Olhe para cada um de vocês aonde está a exigência, né? Faça essa pergunta para vocês. Olhem para exigências que vocês já fizeram no passado.
E vejam, né? A gente, às vezes, quer muito bem ao filho, mas a gente é exigente. O filho tem que ser nota A, o filho tem que ser isso, o filho tem que ser aquilo, e às vezes a gente perde a perspectiva de entender que o filho tem direito de ser quem ele quiser, né? E a gente tem que sair das nossas expectativas de que o outro tem que ser aquilo que a gente gostaria para atender às nossas exigências, né? As nossas realizações. Porque, claro, o filho é o cartão de visita. Se ele for nota A, eu sou A também, né? Então, a gente precisa entrar na marcha e entender. Porque nessa marcha entender, a gente vai navegar suave, né? Bom, tem um outro aspecto que eu também gosto muito de trazer, em função de ser muito cultural para a gente. Pode não ser para muitos de nós mais, mas para muita gente ainda é, que é essa questão do castigo versus aprendizado, né? Muitas vezes você entende que o que você atrai te ajuda a crescer, ou você está sendo castigado pelos erros? Então, isso é um ponto muito importante, porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu sou espírita, eu sei, não existe o castigo, coisa e tal, mas chega na hora H, você fala, Deus, por que você está fazendo isso comigo? E ali, na hora, você mostra para você mesmo que você ainda está na ideia lá do seu inconsciente, que vem antes da era mosaica, né? Vem vindo dessa história do castigo. Então, enquanto eu achar, ou vou refrasear, enquanto eu tiver dúvidas, né? Não muitas certezas que não vou ser castigado, que eu preciso sair desse modelo, né? Esse aplicativo tem que ser deletado do meu celular, eu muitas vezes vou ter reações em relação à realidade, à liberdade, em relação ao entender, porque eu ainda estou no software lá, castigo. Então, é importante eu entender que as situações que a vida muitas vezes apresenta, elas estão ligadas à minha própria atração, ligada à vida, daquilo que eu mesma exalo, mas também às circunstâncias às quais eu não tenho nenhum domínio. Então, a gente nunca é castigado por aquilo que a vida nos promove. Aí você vai dizer, mas Rosana, quando eu faço uma coisa que não é legal, eu não vou assumir responsabilidade. Responsabilidade não é castigo. A gente precisa diferenciar castigo de responsabilidade. Porque tudo que a gente fizer, nós vamos assumir responsabilidade. Estou fazendo essa live, eu estou assumindo uma responsabilidade de dizer isso aqui para vocês. Vocês estão assumindo a responsabilidade de ouvir e isso poder infectar vocês negativamente ou positivamente, mas vocês estão arriscando ouvindo a live. Então, sempre nós estamos vivendo responsabilidades, mas isso não quer dizer responsabilidade não tem nada a ver com castigo. Então, sim, aquilo que a gente fizer, a gente vai viver a consequência daquilo que a gente faz, mas isso nunca vai estar ligado necessariamente ao castigo. Então, acho que esse é um ponto muito importante para a gente poder viver, lidar com a nossa vulnerabilidade, porque senão a gente fica aprisionado no castigo. E aí tudo a gente atribui a ele. E quando eu estou aprisionada no castigo, é muito pior do que a gente pensar que a gente fica temente. Temente pode ser uma parte, né? Eu tenho medo. Pode ser uma parte, mas o pior do castigo, na minha concepção, enquanto a gente está aprisionado nele, é a problemática de eu terceirizar o que é meu. Porque a hora que eu acho que eu estou sendo castigado, eu culpo alguém. Deus, meu pai, meu patrão, o meu governo, ou então, talvez o presidente. Alguém é culpado pelo que eu estou passando, né? Estou sendo injustiçada, muitas vezes eu vou sentir. Quando eu saio do contexto do castigo, eu consigo entender que o governo que eu vivo é um aprendizado, eu só preciso saber qual, eu preciso ir atrás saber qual. A família que eu estou é um aprendizado, e aí eu começo o emprego que eu estou um aprendizado. Quando eu saio do castigo, o que me sobra na reta é o aprendizado. Então, eu diria, se a gente realmente quer assumir esse aprendiz que a gente veio ser aqui, a gente precisa dissolver isso, diluir essa consciência, isso que está no nosso inconsciente, eu diria, que é o castigo. Então, a gente se desnudar
de coisas que estão tão impregnadas, né? Hoje, até conversando com uma amiga, a gente conversava sobre algo assim meio parecido com isso, e ela dizia, poxa, mas isso está tão enraizado na gente. Eu falei, sim, mas nós vivemos nesse período onde, né, nos últimos 40, 50 anos, houve modificações drásticas com a internet, né, com toda a tecnologia, justamente porque tudo isso amplia a nossa consciência e nos possibilita olhar para isso e podermos diluir. Então, eu acho que nós estamos vivendo num momento que a gente tem muita ferramenta para diluir. E são as informações gratuitas, livros, né? Muitas possibilidades que nos ajudam a isso. Então, vamos aproveitar isso. Aí a Paula disse, se sentir castigo também pode ser que a pessoa se dá um auto-perdão com a injustiça? Se sentir castigado também pode ser que a pessoa se dá um auto-perdão com a injustiça? Eu não sei se eu entendi bem, Paula, o que você quis dizer, mas o que você quer dizer é assim, quando você se sente castigado, você vai precisar se auto-perdoar por essa injustiça que você acha que alguém cometeu com você? É isso? Se você quiser balançar a cabeça? Cadê? A Paula está sem vídeo. Sim, ok. Então, veja, se eu acho que eu estou sendo castigada, sim, eu vou ter que perdoar isso, senão eu vou carregar isso. Mas se eu não acho que eu estou sendo castigada, eu não tenho que perdoar nada. Eu entendo que aquilo que vai aparecendo é o contexto de desafio para mim. Então, eu não tenho que mais perdoar nada, e nem ficar chateada com ninguém, porque o outro é o emissor da mensagem, né? O outro é o que entrou ali naquela atração para pisar no meu pé, por exemplo. Então, não necessariamente tem nada muito pessoal, mas, às vezes, aquilo que a gente vai atraindo, nós atraímos situações que a gente acaba vivendo certas experiências, porque elas vão poder nos despertar, mas não necessariamente porque a gente está pagando, mas sim porque é uma oportunidade. Se o outro traz oportunidade de eu aprender, né? Vamos supor que eu fui caluniada, né? Vou dar um exemplo. Não sei qual é o teu caso, se você quiser dizer alguma coisa, fica livre. Vamos dizer que eu fui caluniada. E nessa calúnia eu me senti o quê? Injustiçada. Da injustiça da calúnia, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu fico com ódio da pessoa que me caluniou, ou eu tenho que perdoar ela. Esse é o sistema do castigo. Agora, se eu sair do castigo e falar, uau, essa injustiça deu uma balançada aqui, porque eu estou tendo que olhar para a minha justiça, porque eu vivi uma injustiça. Porque, na verdade, você pode até ter sido injustiçada totalmente. Tá certo, a pessoa fez uma coisa com você que é uma injustiça. Ninguém está duvidando. Mas, quando eu não trago isso como algo... quando eu trago isso como um aprendizado, o outro já não é mais o importante nessa cena. O importante é o que eu vou fazer com aquilo que me foi... trazido, o que eu vou fazer com essa sensação de ter sido injustiçada? E aí, eu não preciso mais dar perdão ao outro, não na minha concepção, porque, na verdade, o que o outro fez é dele. Ele vai ter que se resolver com o que ele sente daquilo que ele fez, mas eu posso captar aquilo como uma oportunidade de uma experiência do que é passar por uma injustiça. Como é que eu vou navegar? Eu vou ter ódio? Como é que lidar com o meu ódio? Eu vou querer me vingar? Como é isso? Como é que eu vou atuar me vingando? Né? A gente tem potencial. Eu vou levar isso para frente? A vingança vai ficar só aqui? Eu vou transformar ela em material? Onde é que eu vou? Aí eu vou me descobrindo numa série de coisas. Você descobre perversidades e atrocidades que você é capaz de imaginar que você faria com o outro, enormes, né? Porque eu estava assistindo um filme e a pessoa disse, eu sou contra a violência, mas eu já te matei na minha cabeça aqui umas 100 vezes. Foi muito interessante a pessoa ter dito isso. Ela fala isso, eu sou contra a violência, mas aqui dentro eu já te matei mais de 100 vezes. Então, a gente vai se experimentar quando o outro faz aquilo com a gente. Uma injustiça, uma mentira, ou uma traição, alguma coisa. Ou eu posso pegar aquilo totalmente pessoal, ser vítima daquela pessoa. A hora que eu me torno vítima daquela pessoa, eu estou aprisionada. Porque eu realmente, ou eu perdoo ela, ou eu vou carregar essa mala. Porque eu estou me sentindo vítima, ela não podia ter feito isso comigo, isso não era justo, isso não era correto, e eu não estou aqui dizendo que é correto, mas eu estou dizendo, já não é a pessoa a questão. Se a vida é uma oportunidade para você crescer, nós todos,
aquilo é o momento, é o desafio, é o que aparece na tua frente, é o que você atraiu para você. Até não gosto muito de falar isso, porque um dia eu falei isso no lugar e uma pessoa começou a chorar. Ela falou, então eu fui violentada, eu merecia isso, coisa e tal. Eu falei, não, calma, peraí. Mas lembra, a nossa energia, a nossa órbita se liga com situações. Não tem como negar. Que situações? Experiências. E às vezes a experiência não é gostosa, é uma experiência dolorosa. Mas isso não quer dizer que você merece. Para você merecer, nesse olhar, é um olhar de castigo. Então, você não merece. Está disponível para você viver aquela experiência a partir daquilo que você mesmo transita dentro de você como energia, que você já traz de outros momentos, e que aquilo vai favorecer o seu aprendizado. Então, eu vejo que a gente olhar para o castigo versus aprendizado é uma grande libertação. Então, se você tem que perdoar sua amiga, Paula, seu amigo, seu chefe, alguém aí, é porque você ainda achou que a pessoa te castigou. Então, se liberta, deixa a pessoa aí, deixa a pessoa ficar com o que é dela e fala para você mesma qual é o aprendizado que você está podendo ter desta experiência que essa pessoa terrível, né? Porque aqui não estou botando que ninguém é bonzinho fazendo isso com a gente, não, gente, pelo amor de Deus. E nem a gente é bonzinho quando a gente faz uma coisa cruel com o outro. Mas, né? O que você vai absorver daquilo? E aí você se liberta da pessoa e pega para você. Agora eu estou com esse negócio aqui. O que é isso aqui? Uma banana? Não, banana não. É uma batata quente. Porque banana não fica quente, né? É uma batata quente. O que eu faço com a batata quente? Agora eu tenho que segurar isso aqui. Como é que eu vou digerir? Como é que eu vou aprender? O que tem para mim? Onde é que me pega? Onde é que eu também cometo isso? Aí eu tenho que analisar. Vou levar para terapia, vou pensar muito nisso, vou assistir um monte de live, eu vou correr atrás. E aquela pessoa ficou, foi. Tchau, obrigada. Você foi o mensageiro da mensagem. Você foi o mensageiro. E eu agradeço. Obrigada para você. Você é o que eu precisava para aprender isso. Então, você chegou. Às vezes, nós somos os mensageiros dessa mensagem, gente. Às vezes, somos nós que cometemos, às vezes, algo e que o outro vai precisar de dar conta daquilo e, infelizmente, a gente foi o mensageiro. Que pena. Jesus diz, o escândalo é necessário, ai daquele que o pratique. Então, infelizmente, às vezes nós somos somos o causador do escândalo. E aí a gente vai ter que rever isso. Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente tem necessidade de se relacionar com a pessoa assim? Mas quando o escândalo é do outro, me dá até um escândalo do outro. Agora eu vou dar conta do que eu estou sentindo, do que o outro provocou. Mas não fui eu que provoquei o escândalo. Né? Então, eu acho que isso é diferente. Elaine, obrigada, foi palminha, né? Ou não era pergunta, não, né? Foi só palminha? Fiquei em dúvida aqui. Rosana, o sentimento de menos-valia decorre de experiências de uma infância de abandono? Dina, eu acho que decorre de muita coisa. O sentimento de menos-valia pode vir de um gatilho de abandono? Pode. Vou responder sim. Mas eu não posso dizer para você que todo sentimento de abandono vem disso, porque eu posso dizer para você, o sentimento de autoabandono pode nos trazer uma encarnação de experiência de abandono. Espera aí, ficou muito complicado? Eu espero que não, vou repetir. Se esse abandono já está vindo comigo porque eu não encontro essa valia em mim, talvez, né? Eu tenho uma paciente que ela viveu isso, ela viveu assim, um pai e mãe, pessoas muito ricas, mas que sempre validaram muito a questão econômica, mas nunca validaram a questão afetiva. Então, ela foi criar assim, muito próxima da avó até os 8 anos, porque a avó era o afeto. Só que a avó e o avô morrem num acidente de carro, quando ela tem 8 anos. Então, aquele afeto vai embora. E ela fica à deriva, totalmente, porque daí ela cresce naquela sensação de abandono. Ela cresce, se torna uma adulta, casa, tem 2 filhos, coisa e tal, e um dia a gente começa o trabalho junta, e aí ela me apresenta tudo isso. E eu disse para ela, puxa, é mesmo? Que oportunidade você teve? Eu falei, do quê? Ela disse, como assim, do quê? Porque ela se sente vítima do abandono. Aí eu falei,
de experimentar através do abandono a valia que você tem. Porque agora, o que nós vamos trabalhar? Você perceber quem você é um espetáculo. Você sobreviveu a toda essa experiência assim, com dignidade, você é uma pessoa boa, você está criando sua família, você está lidando com seus filhos de uma forma diferente, sendo participante, sendo ali carinhosa, ativa. Então, olha como você aprendeu também com uma coisa que não foi agradável, mas isso foi transformador para você. Então, agora você pode manter a raiva dos seus pais ou você pode deixar eles irem e trabalhar só isso em você. Trabalha isso. E vamos reaver a sua relação com os seus pais. E aí começamos a trabalhar isso, foi maravilhoso. Os pais, ela se reaproximou dos pais, ela já tinha mudado para cá, ela mora num estado aqui nos Estados Unidos, mas se reaproximou, os pais também se reaproximaram, compraram uma casa no lugar onde ela está, a relação aqueceu, eles não mudaram, não mudaram. Eles continuam não oferecendo para ela o afeto que ela gostaria, que ela acha que seria mínimo, base, mas ela mudou, porque ela percebeu que ela não ia se abandonar. Eu falei, agora você adulta vai cuidar dessa criança abandonada. E você tem competência, você vai dar conta, você vai dar carinho para ela, você vai fazer tudo por ela. Então, às vezes, nós atraímos circunstâncias que nos levam a aprender certas coisas através daquela circunstância. Eu posso jurar que a questão dela é essa? Não, eu estou trazendo uma possibilidade para ela, mas eu acredito que essa possibilidade é completamente viável. Nós atraímos situações que muitas vezes vão fazer a gente lidar com aquilo, e esse lidar é show, porque eu vejo pessoas incríveis que passaram por coisas incríveis, se tornando pessoas incríveis. Então, se a gente olhar sem vitimização e sim como aprendizado, né, que é o tirar o castigo, né, porque essa é a frase, Rosana, o que eu fiz para merecer minha mãe fazer isso comigo? Por que minha mãe faz isso comigo? Por que meu pai, né? Então, é assim que ela olhava. Daí eu comecei a trazer para ela o casal disfuncional que eram os pais, a dificuldade dos pais, né, de lidar com eles mesmos, a falta de amorosidade que eles tinham com eles mesmos, os problemas familiares que eles traziam, que ela foi trazendo, e fui mostrando para ela que eles também eram, eles também agiam de muitas formas, não por nada pessoal com ela, mas de uma história pregressa de vida que os dois tiveram, que ainda não conseguiram perceber que a coisa mais importante da vida são as relações, não é o dinheiro. Ainda não deu, não chegou lá. E eu falei para ela, nem fica chateada, porque eu acho que nessa vida não vai chegar. Eu acho, vai ótimo se chegar, mas talvez não, até para ela nem ficar criando muita esperança que eles iam mudar. Não, mas você entendeu já isso. Você já entendeu que as relações são a coisa mais importante da vida. Então, a gente pode olhar é uma outra visão do mesmo problema, da mesma condição que você viveu. Então, olha como sair do castigo é libertador. Outro ponto que eu acho super importante é esse, eu coloco como medo versus entendimento. Então, a pergunta seria, você tem medo do que pode acontecer além do seu controle? Né? Então, muitas vezes, a gente tem muito medo do que pode nos acontecer, daquilo que a gente não controla. Então, aqui o pessoal chama de a síndrome do ninho vazio. Acredito que nos Estados Unidos também, no Brasil também chame isso, que é o filho ir morar na faculdade. Aqui é muito normal o filho morar em outro estado, numa faculdade que ele passe. No Brasil ainda a pessoa fica na escola, coisa e tal. Acontece talvez mais tarde, quando ele arruma um emprego e sai de casa. Mas aqui sai muito cedo, com 17, 18, o filho está indo embora para morar no outro estado, e daí dá aquele ninho vazio, coisa e tal, aquele medo, será que ele vai, como ele vai ser, vai se envolver com drogas, vem todo um, né? Eu atendo várias pessoas que passam por essa transição, e pai e mãe que vivem esse pânico. E aí vem a pergunta, né? Se a gente olhar para aquilo que a gente não tem controle, não ativando o nosso estado de entendimento, até seria mais conveniente se eu colocasse confiança, talvez tudo vai dar medo. Se eu subir no avião e pensar que o piloto pode ter bebido alguma coisa, pode sofrer do coração, pode ter um stent, ou não sei, alguma coisinha, eu não poderia subir no avião, porque todo avião estaria iminente cair. A mesma coisa no carro, que alguém olhando no celular pode bater no meu carro. Então, tudo que eu não tenho controle causaria medo. Então, eu acho
que a gente precisa... eu vou até mudar isso. Eu acho que, em vez de entendimento, vou botar aqui confiança. Eu gosto, confiança. Vocês estão me inspirando. E, então, eu preciso olhar para isso com confiança. Entender que muito daquilo que eu passo é justamente para tocar na minha confiança. Quando seu filho vai embora, você tem que confiar no que você ensinou para ele. Ali é a hora. Ensinou bem? Beleza, ele vai. Ele vai, te liga, te fala, você participa. E não participa muito da vida do filho? Pode aparecer alguns problemas, e aí vai ter que correr atrás, né? Tá tudo bem, corre atrás, pode resolver depois, mas você vai ter que confiar no que você fez. Senão, seu marido não pode viajar e nem sua esposa, porque vai me trair. Você vai ter que confiar na relação que você construiu. Você vai ter, entende? Tudo nós vamos ter que confiar. Você vai ter que confiar no estudo que você praticou para a prova que você vai fazer. Você vai ter que confiar que aquele trabalho que você vai apresentar vai ser um bom trabalho, porque você vai dar o seu melhor. Eu vou ter que confiar que eu vim aqui nessa live e vou dar o melhor que o meu coração pode oferecer aqui para vocês. Eu tenho que confiar, senão o medo me consome. Então, hoje, se a gente for pensar, eu não sei se é o caso de vocês, se alguém aqui já viveu isso, mas hoje nós estamos vivendo o quê? O ápice das crises de ansiedade, dos síndrome de pânicos, das depressões. Por quê? Porque nós estamos assombrados pelo medo, pela ausência da confiança. Falta confiança em você mesmo, na vida, no outro, no universo, na atmosfera, na natureza. Falta confiança. Que confiança? De que está tudo certo. Nós não estamos no planeta errado, a gente nasceu com os pais errados, a gente não está com o parceiro errado, a gente não tem o filho errado, a gente não tem as experiências erradas, a gente não... Está tudo certo. Sim, podemos fazer modificações em várias coisas, podemos trocar de marido, podemos trocar de profissão, de filho não dá para trocar, mas algumas coisas a gente pode ajustar. Se a gente não está gostando, não tem problema. Mas mesmo assim, aquilo que você viveu não está errado. Foi uma fase, que agora você vai para outra. Então, nós temos que tomar cuidado, porque senão nós somos consumidos pelo medo. O medo gera insônia, o medo gera doenças psicossomáticas, o medo da baixa imunidade, o medo da baixa vibração. O medo, eu não estou dizendo que está errado ter medo, não estou aqui fazendo uma apologia, jogando pedra no medo, mas o medo precisa ser um amigo, que você vai sentar com ele e falar, ok, eu sei que você está aí, eu sei que você me ajuda a preservar a minha vida, me dá um senso aqui de realidade, eu sei que se eu botar a mão aqui no fogo, você vai me dar uma avisada, mas eu tenho que dirigir o carro, não pode ser você. Se o medo dirigir teu carro, você não se arrisca para mais nada. E se você não se arriscar, você não vive as experiências que o universo vai promover nessa existência aqui para você, que você mesmo está promovendo. Eu chamo de universo porque a gente está todo mundo junto, é uma energia, né, assim, de todo mundo. Tudo isso aqui, as pessoas falam, ai, você não tem medo de furacão, Rosana? Você mora na Flórida, furacão. Eu falo, sim, mas quando eu morava no Brasil, eu tinha medo de assalto. Que diferença faz? Assalto, furacão, maremoto, I don't know, não vejo muita diferença. É tudo risco. Mas onde não é risco? Tudo é risco. O risco de pegar um vírus, um insetozinho te pica e você tem que tomar um remédio, né? Um antibiótico. É a vida. Então, a gente precisa ter confiança na vida, em você, nas pessoas, em tudo à tua volta. Eu estou confiante que minha internet não vai cair, por isso estou fazendo a live. Mas ela pode cair? Claro que pode. Zero dúvidas. Né? Terça-feira, de uma reunião mediúnica, a internet caiu. Tem que voltar, entrar de novo, pegar o link. Acontece, mas eu preciso arriscar para poder viver. Não é um risco impensado, irresponsável, de uma pessoa negligente. Não. Você tem direito de você pensar em alguns riscos, que você pode ter steps, que você pode aprender mais, que você pode se sentir mais seguro. Mas, de uma forma em geral, você tem que ter confiança, porque senão você vai limitar as possibilidades de você ter liberdade, de você viver experiências, de você ter aprendizado. Então, muita gente está sentado nessa cadeira. Se algum de vocês aqui tiver agora, não tem problema. A Elaine falou, a insegurança causa o medo? Elaine, causa. Porque a insegurança é falta de confiança em você. Então, como é que trabalha isso? Né? Rosana, como é que trabalha isso? Meu Deus, qual é o resultado disso? Eu penso que trabalhar com confiança, você pode inserir alguns mantras. Ontem eu falei, o Djalma fez uma live no projeto, eu falei, Djalma, esse é seu mantra. Eu estou bem, ficando melhor. Eu estou bem, ficando melhor. É um mantra.
Você pode usar um mantra. Eu vou te dar um outro mantra, que talvez você conheça. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade. E depois, quem vai terminar? O que Jesus falou, gente? A vida. Exatamente. Então, se você é um caminho, a verdade e a vida, né? Porque quando Jesus fala, vem, me segue, né? Assim, tipo, ó, para você chegar a Deus, tem que passar por mim. Para chegar a Deus, você tem que cantar esse mantra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você acredita que você é o caminho, você é a verdade, você é a vida, você vai. Porque a gente fala assim, como eu posso ser Jesus? Absolutamente impossível, não tem a menor chance. Ué, mas se você se tornar o seu caminho, a verdade e a vida, você chega. Então, eu diria, esse é um mantra. Use esse mantra. Você olha no espelho ou fala para você mesmo, grava no seu celular e bota para tocar todo dia com uma musiquinha de fundo, Elaine. Seja criativa, eu adoro isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nada do que acontecer está errado. Eu estou indo, está tudo bem, eu vou ter discernimento, eu vou fazer escolha, eu vou insegura, eu vou insegura, mas eu vou dar aula, eu vou insegura, mas eu vou pegar avião, eu vou insegura, eu vou, aí seguro na mão, ela fica gelada, eu aí dou um telefonemazinho para dar uma acalmada, eu ligo para alguém que me dá calma, eu faço umas respirações, eu aprendo meditação, eu vou orar, ache o seu caminho, você é o caminho. Então, eu não posso dizer para você, olha, a fórmula é faça a meditação. Eu não sei, tem gente que não suporta meditar. Não aguenta, a inquietação é grande e acha horrível meditar. Então, eu não vou dizer, faça meditação. Você é o caminho, ache o caminho desse teu mantra. Vai falando esse mantra, eu vou chamar de mantra porque eu acho fofo chamar mantra, né? Mas, assim, use essa, alguns poderiam dizer, use essa frase positiva, se você tiver alguma coisa que você não fica bem com o mantra. Use essa frase positiva, mas estabeleça quem você é. Rosana, eu não sou segura. Ué, como é que você vai ser se você não estabelecer agora que você é segura? Então, você diz, eu sou segura, tremendo. Eu sou segura. Oh, Deus, eu sou segura. Ai, não me aguento. Eu sou segura. Até que em algum momento você vai se sentir, eu sou segura. Agora passou, eu sou segura, eu me convenci. Quem vai convencer? Se você é o caminho, a única pessoa que pode convencer você de alguma coisa é você. E claro, Djalma está aqui ajudando, fazendo uma trajetória com vocês aqui na Marci. Maravilha, ele está ajudando vocês nos mantras de vocês. Mas só você pode instituir dentro de você. Ninguém pode instituir isso para você. Agora, é claro que a gente pode ter boas companhias, ouvir boas coisas, estar com boas pessoas, fazer bons trabalhos, vai servir o outro. Para mim, essa é a segunda coisa. Servir, é claro que o Djalma ajuda muito, eu tenho certeza absoluta. Servir é outra fonte de gerar segurança. Rosana, que absurdo. Então, você servir interesseira? Vai servir interesseira, não tem problema não. Você começa a servir interesseira só para o seu benefício, em algum momento você vai começar a perceber que é gostoso também ajudar o outro. Mas pode ser só para o seu benefício, não precisa correr disso, não, faz parte. Agora, quando você serve, você vai ver que os outros também passam por coisas igual a você, que os outros também são ativados a situações que também são desafiantes, e aí você começa a normalizar. Opa, peraí, então a vida assim é para todo mundo? Mas se eu falar para você, a vida assim é para todo mundo, Elaine, você vai... Mas se você se expor a uma prática e sentir que a vida é assim para todo mundo, você começa a interiorizar. Por isso que eu sou a favor dos exercícios, das práticas, você tem que sentir isso. Se você sentir, você começa a vivenciar. Então, vamos fazer um acordo, Elaine? Nunca mais você vai dizer que você é insegura. Nunca mais na sua vida. Neurolinguística. Quando você fala isso, você está botando na tua cabeça, mais uma vez, eu sou insegura mesmo. Eu sou. Como é que você sai dessa se você continuar repetindo? O que você é? Eu falo para as pessoas, ela vem com o diagnóstico, eu sou depressiva. Eu digo, você é? Eu disse, sim, eu fui no médico, o psiquiatra falou que eu sou. Sim, mas você é? Eu pergunto. E a pessoa fica me olhando, ela fala, sim, eu sou. Você não sei. Você é? Não sei. Você gosta de ser depressiva? Não. Ué, então por que você acha que você é?
Não, mas Rosana, eu tenho um diagnóstico. Eu falei, entendi, você tem um diagnóstico, eu compreendo. Mas você não tem que se intitular, eu sou depressiva. Porque a hora que você diz isso, você reforça aquilo que você não gosta de estar vivendo. Então, se você tem vontade de sair desse estado depressivo, você precisa utilizar de instrumentos já tendo saído. Ah, Rosana, então isso é um positivismo tóxico? Tem gente que fala isso, né? Eu acho isso muito fofo. Positivismo tóxico, né? Então, na verdade, não é verdade, mas você quer fingir que é verdade? Eu falo, não, meu bem, se a tua cabeça cria, ela reproduz, né? Você joga sementes e elas crescem, o que você joga de semente vai nascer. Se você joga semente que você é insegura, vai nascer uma árvore insegura. Ué, não é tanto milagre. Então, se você quer nascer uma árvore segura, você tem que jogar a semente que você é segura. Então, você está plantando para um dia aquilo se tornar uma grande verdade dentro de você. Porque dentro de você é uma verdade, mas você desconhece. Então, você precisa se conhecer para isso, né? Então, esse eu acho que é um ponto muito importante. Aí, eu diria, um outro ponto muito importante, que é inércia versus ação. Então, a pergunta é, você se entrega quando algo acontece fora da sua vontade, ou você trabalha para se posicionar diante do acontecimento e se unifica com o movimento da vida? Porque essa é a pergunta que você tem que fazer. Quando vem uma situação, você... Como a gente pode chamar de inércia? Eu vou reclamar. Você reclama, 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 reclama. Daí eu pergunto, reclamar resolve? Não. Então, o que reclamar é? Inércia. Reclamar é inércia, né? Ou então você se vitima, 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 não mereço, não mereço. Ser vítima resolve teu problema? Não. Então, ser vítima é inércia. Então, várias coisas vão se encaixar dentro da inércia. O quê? A gente pode resumir tudo que você não pratica uma ação é inércia. Né? Então, quando você é paralisado por certas coisas, você está inerte. Inerte. Agora, a pergunta é, se a vida, a gente veio para viver desafios que vão nos dar possibilidade para que a gente se veja como nós vamos resolver eles, então, peraí, a ação é o processo do crescimento. Não tem outro processo. O único processo do desenvolvimento do ser é a ação. O que você faz? Você escolhe um caminho. Você fala, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou mudar isso, vou me transformar naquilo. É ação. É o que você vai buscar. Você tem direito de parar? Claro que você tem direito. Chama-se livre-arbítrio. Todo mundo ganhou. Mas o parar resolve? Nem sempre. Mas o parar pode dar um tempo que você precisa para se reforçar para fazer? Sim, eu concordo. Não tem que ser no tempo do outro a sua ação. Mas você não pode esquecer que tem que ter ação. Porque se a gente esquecer que tem que ter ação, a gente é engolido por essa impotência. Porque se acontece uma coisa que eu não quero, logo eu faço meio greve e não quero mais viver. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, ai, Rosana, agora que meu ente querido partiu, por causa do projeto, está tendo muita gente que está enlutada. Ai, agora eu só estou esperando chegar o meu momento para o reencontro. Eu digo, sim. E a sua missão aqui? Para quem você vai entregar? Quem vai cumprir sua missão? Porque se você só vai ficar sentado esperando a sua moto chegar para você se reunir com o seu ente querido, ixi, esse encontro está ficando complicado. Porque eu não sei se com uma inércia você vai ter competência dessa reunião aí. Não sei. É complicado. Por quê? Porque ele já cumpriu a parte dele, ele foi embora. Eu não sei bem, assim, ele viveu lá, ele fechou o ciclo dele. Mas você não fechou o seu. Então, você tem passos ainda para dar. Coisas para aprender, coisas para viver, coisas para ensinar, coisas para trocar. Você tem ainda um processo de vida. Se você já entregou e morreu agora, porque tem muita gente que não está vivendo, só está esperando. Né? O suicídio não é o caso, mas a pessoa já se suicidou de alguma forma, ela só não tirou o corpo daqui, mas ela já não está mais vivendo. Então, se essa escolha diante de um problema, é como se fosse uma greve de revolta com Deus. Você me deu a vida, não é do jeito que eu quero, eu sou exigente, então eu não vou viver mais. Eu vou ficar vegetando, não faço nada, não produzo nada, não contribuo com a sociedade, não ajudo ninguém, nem a mim eu me ajudo. Isso é uma greve contra Deus.
eu presumo, né? É uma brincadeirinha, mas no fundo, eu penso que é uma realidade. Porque você está fazendo uma greve contra a história da sua vida, contra o que você acha que é o teu criador, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aonde a gente está, se na inércia ou se na ação. Sim, tem momentos de planejamento, não dá para ser ação, ação, ação. Tem momentos que você acalma, que você silencia, que você planeja como você vai atuar naquela ação que você vai tomar, você dá seu tempo, você respira, não tem problema, ninguém aqui está falando de tempo, esquece, mas você precisa entender que a vida é feita de ação, né? Então, é muito importante a gente se deslocar para isso. E aí eu diria que, como uma conclusão, o que eu acho extremamente importante, né? A validação do sentimento. Então, lidar com a impotência é validar a sua vulnerabilidade, tudo aquilo que te toca nessa vida, que você é vulnerável, que está tudo bem, que é isso, tem coisas que eu consigo resolver, tem coisas que a vida resolve, né? O que eu não consigo resolver está resolvido, porque eu não tenho nada que eu possa fazer. Então, está resolvido, né? Eu já resolvi. Por quê? Porque eu não posso fazer nada. Então é isso. Eu estou entendendo que nesse lugar eu não tenho como praticar nenhuma ação, porque esse lugar ali é do outro lá e o outro resolveu e eu não posso fazer nada, né? Essa vulnerabilidade, ela tem certos resultados, como também validar a sua capacidade criativa de passar pelos resultados. Então, sim, você entende, fazendo como a sua participação ela é importante nessa existência, é uma participação ativa na existência. Então, às vezes, eu acho interessante, a gente entra na vida e pensa que a gente veio só para ser feliz, assim, eu ser feliz. E aí a gente criou um conceito social do que é ser feliz. E aí a gente se perde de tudo que vai nos acontecendo, porque a gente está em busca de uma felicidade criada, estruturada por um conceito social, que, de repente, em cada país a felicidade pode ser até meio diferente, mas um conceito social, de você ter um título, de você ter uma casa própria, de você ter isso, ter aquilo, você ter uma família, você tem que ter um filho, então quem não tem filho não é feliz, quem não tem marido não é feliz, a gente vai qualificando. E se a gente não se encaixa dentro disso, a gente sofre. Então, eu diria, isso é uma prisão. Valida que a sua participação ativa na vida é importante, mas, de repente, as suas experiências são diferentes do outro. Diferente do outro, né? Nessa vida, eu tive 2 filhos que faleceram. Então, a minha experiência é diferente daqueles que criaram filho nessa vida. É diferente. Eu vivi a experiência do luto e vivi a experiência de não ter filhos depois para criar. E aí fui tendo enteados, netos dos enteados, outra possibilidade de experiência, que foi muito importante para mim, amar o filho que não era meu. Agora, essa experiência ela é diferente. Mas a minha vida é pior do que a do outro? Eu posso ser menos feliz que o outro? Não. Ou então a pessoa vem com uma possibilidade familiar diferente, sei lá, os pais morrem cedo, coisa e tal. Sim, é diferente daquele que os pais ficam até o resto da sua vida junto, mas isso determina que a pessoa vai ser infeliz? Não. Então, a gente tem que olhar para a nossa experiência, né? Eu olho para as minhas, o que eu ativei nessa vida, até para entender para que rumo eu tenho que ir. Porque à medida do que vai acontecendo na minha vida, vai determinando para que lado eu tenho que ir, o que eu tenho que buscar para trabalhar aquilo ali que eu vivi. Então, é um certo direcionamento aquilo que vai acontecendo com a gente, para a gente poder ler e perceber o que em nós temos que ativar de habilidade nessa vida para lidar com o que veio. Graças a Deus, não vem tudo de uma vez. Cada um vai lidando com uma coisinha aí, uma coisinha ali. Não é tudo, então você não tem que pensar em tudo ao mesmo tempo. Não, mas aquilo que ativa nessa vida, você tem que pensar. E você tem que trabalhar naquilo que ativa em você. Então, perceba como sua atuação é absolutamente importante dentro dessa vida. Então, os desafios, ele pode te deixar perdido, revoltado, triste, com raiva, decepcionado, indignado, está tudo certo. Nós temos direito de sentir tudo isso. Mas a gente também pode ter direito de lidar com isso. À medida que sente, fala, opa, peraí, tá bom, né? Já foi, agora eu preciso mudar o rumo disso, porque senão essa raiva vai me consumir. Se eu ficar com isso, isso aqui vai me tornar uma pessoa amarga. Então, quando você valida a sua vulnerabilidade, você abre a porta para um contato muito mais profundo com você.
E você vai poder o quê? Navegar com os desafios com muito mais naturalidade, entendendo que os acontecimentos, eles são para forjar as suas experiências que vão levar você a crescer nessa experiência, nessa existência. E entender que essa existência é uma existência. Que a gente pega uma situação que a gente chama de problema, eu gosto de chamar de desafio, e a gente fala, uau, a gente trata aquilo como se aquilo fosse uma coisa mais terrível. É só essa existência. Não quer dizer que você tem que levar. Se você lidar bem com isso, você não tem que arrastar isso para outras vidas. Então, vamos tratar os desafios nessa existência, e depois a gente vai ver como é que fica de acordo com o que eu fizer com a situação, né? Então, gente, padrões sociais que aprisionam. Perfeito. Então, gente, isso é o que eu queria falar para vocês hoje, que eu fiquei muito empolgada de trocar isso com vocês, porque eu acho que esse assunto é muito importante para a nossa vida. Que tal? Vocês têm perguntas? Vocês gostariam de trocar alguma experiência comigo? Vai ser um prazer para mim. Muito interessante. Você falou algo que eu faço. O pessoal usa os mantras, e eu faço isso desde quando eu tinha 20 anos. Eu comecei a estudar ocultismo e tinha umas afirmações, né? E hoje em dia eu faço o seguinte: as minhas Alexas, porque eu tenho um harém aqui, entendeu? Então as minhas Alexas, quando eu boto meus mantras nela, pronto. Quando eu estou no mesmo coisa, ela me chama a atenção para o mantra. Eu digo, é isso. Um espetáculo, né? É verdade. E É. aí você chamou a atenção do pessoal para uma coisa que eu falo sempre. Às vezes, na vida nós temos aprendizado. Tudo é um aprendizado. E aí, o desconhecimento, você estava falando da programação neurolinguística, eu fiz até o master, eu só não quis fazer para ser o trainer, né? Mas eu fiz o master, até o master de PNL. E já Eu tenho também, usado muito, né? Eu também tenho usado muito. também uso muito. Muito. E quando você aprende, inclusive, a jogar uma coisa boa em cima de uma ruim, fazer com que aquela desapareça, né? Eu estava outro dia com uma moça que ela, quando via sangue, depois de uma experiência, ela desmaiava. Eu fiz em 5 minutos um trabalho de jogar uma experiência que ela tinha positiva, que não tinha tido esse problema, em cima, em 5 minutos. Fazendo umas 2 vezes, ela nunca mais teve problema. Chegou em casa, o cachorro teve um talho, ela cuidou, limpou, antes ela cairia, não teve problema. Ou seja, as pessoas não aprendem as coisas, não é? Vocês associam o caminho, a verdade e a vida. Também o conhecimento. As pessoas não expandem o conhecimento. E hoje nós temos à disposição. Nós temos. Você quer saber algo de PNL? Entra no YouTube. Bota lá Nossa, PNL. Você vai ter Karl Mascarenhas falando, outras pessoas falando. Ou você entra e puxa um livro do Grinder, do Bandler e de tantos outros, do Jeffrey Zeig, do Milton Calmas Carinhas, o livro dele foi o que Isso, me inspirou a fazer o curso de dando para PNL. melhor. Eu não fiz com ele, porque ele mesmo me falou, ele falou, Rosana, o meu certificado não vai valer nos Estados Unidos, você tem que fazer nos Estados Unidos para poder valer lá. E por isso eu não fiz com ele. Eu Mas fiz, ele eu fiz uns cursos com Jeffrey Zeig aí dos Estados Unidos, fiz com Robert Dilts sobre crenças no em São Paulo, né? Então, e espetáculo. que a gente aprende como lidar com essas coisas. Você colocou muito bem para a gente hoje. O problema é de ficar diante de uma situação impotente, tomar uma atitude positiva, né? Bom, eu perdi o emprego. O que é que eu vou fazer? Vou ficar chorando no canto e aí o dinheiro vai acabar. O que é que eu faço? Tenho que me virar, tenho que procurar. E tenho que aprender a pedir a mim. Isso é uma outra história dentro daquilo que nós conversamos do pedir ou perdereis. É, é verdade. Eu já E dei.
Se você se intitula que você é o caminho, vamos dizer que esse seja o mantra, uma hipótese, né? Que você é o caminho, caramba, se eu sou o caminho, você começa a ter autoconfiança em você. Eu sou o caminho. Deus me Exato. deu todos os potenciais para eu resolver tudo. Então, eu sou o caminho. Eu preciso acionar isso em mim. Olha uma coisa, Rosana. Eu sou filho único. Você sabe o que significa ser filho único, né? Toda aquela proteção. Então, para mim, a vida sempre é minha mãe. Eu sou filho único dela, ela cuida de mim. O que é que há? Então, eu só espero o melhor da vida. Aí o pessoal diz assim, mas nunca acontece uma coisa pior? Eu digo, não. Acontece algo me chamando a atenção para alguma coisa que eu preciso mudar, que eu preciso transformar, que eu preciso levar em conta. É esse o ponto. Então, É o a ponto. vida é minha mãe, eu sou filho único dessa minha mãe. Então, e outra coisa, como você estava colocando, eu não carrego na minha cabeça culpas, eu carrego aprendizado. Eu fiz coisas erradas na minha vida? Fiz sim. Mas quando eu olho isso, eu digo, aprendi uma lição, nunca mais eu farei isso. É. Isso não é maravilhoso? Ora, E eu acho o seguinte, se você muitas vezes é pego pelo ego e não se permite errar. Eu vejo isso, principalmente eu vejo isso dentro dos contextos religiosos. Você isso, cresce para ser bonzinho. Então você isso, mascara todas as coisinhas não boazinhas que você faz. Só que com isso você também aprende a não aceitar que você faz, porque você tem que ser bonzinho para ser amado. Então você aprende que você não pode errar. Se você errar, você não vai ser amado, né? Olha, se você fizer isso, Deus vai te castigar, ele não vai te amar. Então, assim, a gente precisa quebrar esse paradigma e dizer, sim, eu tenho direito de errar. isso, Eu preciso validar isso, senão eu isso. não consigo caminhar, porque eu não vou só acertar, Exato. não vou. As pessoas às vezes não aprendem que certas coisas, a raiva. Muita gente acha a raiva um absurdo. Eu digo, olha, o maior exemplo que eu tive foi num filme antigo chamado O Vento Levou. Quando ela, por assim, diz assim, eu nunca mais passarei fome em minha vida. A raiva motivando ela. Então, pronto. É, Se é a bom. gente coloca, alguém diz alguma coisa que a gente não pode, ou a gente passou uma situação, isso nunca mais vai acontecer comigo e vai em frente. A raiva motiva. Positiva, sem dúvida. Você está usando ela de uma forma positiva. Até Exatamente. queria contar para alguém isso que você falou sobre o sangue, porque muita gente no projeto, as pessoas vivenciam a partida do ente querido de forma muito dramática. Às vezes um acidente muito ruim, às vezes, né, uma morte que machuca muito a pessoa. Então, eu uso muito isso, porque isso foi uma coisa que eu fiz para mim. Como meu segundo filho faleceu afogado, eu fiquei muito com aquela cena de eu tirando ele da piscina, eu fazendo boca a boca, aquilo me pegou um tempo. E aí eu usei essa técnica para transpor. Eu escolhi uma foto dele, que eu até coloco aqui, porque eu sempre falo isso para as pessoas. Eu escolhi essa foto, que ele vinha correndo com os braços abertos e falava, mami, mami. E eu, todas as vezes que eu pensava no afogamento, eu escolhi olhar para a foto. Assim, depois isso já ficou no meu mental. Eu escolhi essa cena de ver ele vindo com esse tal. E eu falo para as pessoas que isso, menos de umas 4, 5 tentativas, nunca mais aquela imagem me pegou. Eu posso falar sobre isso hoje, não tenho mais nenhuma conexão com a imagem. E eu vejo como as pessoas, fazendo isso, elas conseguem. Agora, se a gente consegue fazer uma transposição de imagem de um trauma que a gente possa ter vivido, a gente também consegue fazer uma transposição de imagem de você se sentir insegura para uma pessoa segura. Aí você pega uma foto sua que você está mega segura no momento lá, e aí toda hora que você pensar que você é insegura, você pega aquela foto, uma foto lá que você, sei lá, você tirou o troféu do primário lá da natação, e você, olha eu aqui. E você vai Exatamente. transpondo, né? Ou então uma foto que você está assim, com coragem e de repente você quer transpor seu medo, com coisas assim, né? Ou sei lá, que você não se acha inteligente, aí você vê uma foto lá que você estava tendo um ato bem inteligente. Então, a gente precisa encontrar esse recurso dentro de nós para virar essa página.
São duas coisas que não tem comigo. Inteligente eu me acho e bonita eu me acho. Então, eu não tenho problema nessa área. Agora, você falou um ponto de perda de filho. A minha filha morreu, mas eu nunca me lembro dela no caixão, ela ali para ser enterrada. Eu me lembro dos tempos que nós tivemos alegria junto, como você fez, tá? O tempo que eu botava ela para dormir, eu via a hora que ela dormia, eu aprendi como é que uma pessoa dorme fazendo isso. Então, foi um grande aprendizado que eu fiz. E Não é uma coisa espetáculo? que as pessoas devem aprender. Você veja como a gente pode transformar uma tragédia em algo positivo para os outros. Exato. Uma dor nossa, porque eu sei que o que ela passou, o que ela sofreu, eu imagino a imensidão da dor, porque as nossas perdas tiveram características diferentes. Mas observem que ela transformou isso num trabalho como esse projeto que saiu agora, o projeto Acolher que ela está fazendo. Ela passando a experiência dela, como ela vivenciou e como é possível viver uma tragédia, uma coisa tão dolorosa, de maneira a tirar daquilo algo de positivo, principalmente pela própria questão espírita. O espírito continua. A experiência que passou, eu passei e ele também. Agora, eu não vejo isso como estou pagando, não. Eu estou vendo a experiência que passamos, aprendizado que foi feito, ambos. Não, e será que não é aquele olhar para trás e pensar assim, peraí, Isso. se eu passei isso, eu tenho que olhar para o luto, para a vida, para a morte, tudo que ativa isso, eu tenho que olhar para a partida, para a vida espiritual, eu tenho que olhar para um monte de Ah, coisa. isso. Aí sim, você pega aquilo, você tem que olhar, sei lá, se eu sofrer uma falência, o que você tem que olhar? Puxa, você ficou sem dinheiro, né? Você tem que olhar para várias coisas ligadas. Romper um casamento, você tem que olhar para onde foi a sua participação, como é isso, como é ficar sozinha, como é que é Isso. pegar os afazeres. Você tem que olhar. E aí sim, se a vida vai te trazendo essas experiências, você mesmo está atraindo isso junto com isso, você já sabe para que rumo você vai, o que você tem que aprender, né? Então, eu me lembro que eu recebi uma psicografia que dizia assim, basicamente, né, que o que eu tinha vivido era para o despertar do meu coração generoso. Aí eu falei, entendi, é isso que eu tenho que tentar fazer, começar a aprender a fazer isso. Então, é esse o ponto. O que você vai fazer com a experiência que a vida te coloca? Vitimar Hein? não resolve, Pô, né? Isso. Então, a gente vai Muito precisar bem, de fazer coisas diferentes, né? muito bem. Foi ótimo a gente estar junto. E passamos aqui do horário. Passamos sim, mas foi bom passar do horário, porque esse final ainda foi bem positivo. Por quê? Porque as pessoas viram um fato que é prático. Você não está falando teoria, É você verdade. tem vivência. É. Quando as pessoas falam em perder, eu digo assim, eu fui casado 23 anos e de repente a mulher achou de morrer. E aí? Isso foi para quê? Serviu um grande aprendizado para mim, porque ela tomou o lugar da minha mãe, fazia tudo por mim, e aí eu tive que me virar. Imagina para você, sem te analisarem, mas imagina para você, filho único, onde a sua esposa é parte e sua filha é parte. Né? Olha o feminino todo partindo e você continuando sendo um filho único, né? Porque a própria família que você construiu, algumas pessoas precisaram, você teve que reconfigurar isso. É um desafio enorme. Você sabe uma coisa que eu digo para as pessoas? Que quando minha mulher faleceu, eu disse assim para Deus, mas por que isso? Ele disse, Djalma, as outras precisam de você também. Faz toda essa mão de obra com uma só. Maravilhoso, hein? Perfeito! Adorei isso! Eu Adorei isso! Olha nós aqui precisando de você. É verdade. Eu adorei, adorei. Adorei, Djalma! alô, Gente, obrigado, viu, querida? Valeu, gente. alô, Obrigada. Obrigada, Rosana. Boa noite a boa todos. noite. Muito obrigado. Paulinha já ficou boa? Está fazendo seu aprendizado aí com essa virose? Gente, Deixa eu falar. Do céu. semana para vocês, tá? Para você também, Djalma, e para todos.
Feliz Dia dos Pais, Djalma, domingo. Pai. É verdade, não é? Dia dos Pais. Interessante, há muito tempo eu já não me sinto mais É. meu dever. Para você eu já também, fui. William. Eu não sei se você é pai, mas você também. Hein, Djalma? Eles Você agora já que não é são mais pais. pai, né? Já cumpriu Eles sua se parte. virem. Isso mesmo. Tchau, gente. Um abraço para vocês. Tchau, Tchau, Djalma. Até segunda, pessoal. Com esse aprendizado, viu, Paulinha? Tchau, parente. Beijo, querido. Tchau, parente. Beijo. Tchau. Tô aprendendo. Beijo, tô. Boa noite. Beijo, pra vocês. querido. Bom fim de semana. Tá? Fim de semana. Vocês também. Tudo de bom. Tá ruim, hein, querida? Mas eu tô indo pro nosso lar. Tá, nosso Djalma lar, do céu. que empresa é essa, minha filha? Mas agora eu vou te dizer, eu te entendo perfeitamente o que tu passou. Olha como a garganta está, olha. Né? Não, mas Olha, hoje que voltou a voz. E o pior é que sou eu que eu tenho que falar de qualquer jeito. Mas eu falei, eu trabalhando, os pacientes faziam assim com o ouvido. Pode ficar calmo, a gente está te entendendo. Coitada. Tá bom, querida. Não, mas deu tudo certo. Vai sim, mas também eu sei o que é isso, então sei o que você está passando. Tá bom? Obrigada, Torcendo com você. Tchau, querida. obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite.